Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje nós vamos estudar uma jurisprudência do STJ e vamos relembrar pontos importantes sobre as medidas protetivas de urgência. Essa jurisprudência que a gente vai estudar, essa decisão, ela vai ter relação com as mudanças na Lei Maria da Penha e também com a natureza jurídica que já foi muito discutido das medidas protetivas de urgência. Esse tema, sem dúvida, tem que ser rememorado muito, revisado, porque as provas de delegado de polícia e carreiras policiais também estão repletas, né? Sempre é cobrado a Lei Maria da Penha, e esse assunto ele está muito em evidência, e é por isso que a gente vai estudá-lo hoje. Bom, a jurisprudência que eu trouxe aqui para a gente ver, ela está no informativo 832 do STJ, sendo uma decisão da quinta turma, que diz o seguinte: a revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda a comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal. Então, aqui, a questão a ser dirimida é: eu posso fixar prazo para as medidas protetivas de urgência? Eu posso alegar que o decurso do tempo ele é suficiente para revogar ou modificar essas medidas? E é isso que a gente vai ver, porque podem ser questões potenciais de prova. Nós vamos estudar os fundamentos da decisão, inserindo neles, então, da decisão de inteiro teor, eu peguei alguns pontos importantes e vou inserir outras da legislação, outros pontos da legislação e outras decisões para a gente ir relembrando. Aqui no caso concreto, basicamente, então, no andar do processo, né, uma vítima pediu uma medida protetiva de urgência. Na decisão, ocorreu a fixação do prazo de 90 dias para as medidas vigerem, né? Então, foi fixado um prazo determinado, o Ministério Público impugnou essa decisão, então o caso subiu ao STJ para definir se isso seria possível ou não. Basicamente, seria esse contexto que a gente tem que ter em mente. Então, a controvérsia que surgiu no STJ, né, que subiu para ele, é a possibilidade de atribuir um limite temporal à eficácia das medidas protetivas de urgência concedida em prol da vítima. E aí, a gente tem que estudar o parágrafo 5º e 6º do artigo 19 da Lei Maria da Penha, que em seguida a gente vai ver, para entender qual que é a natureza delas. Então, a própria decisão aqui da quinta turma trouxe que a autonomia conferida às medidas protetivas de urgência, reforçadas pelos parágrafos 5º e 6º do artigo 19 da Lei 11.340, sublinha a função inibitória dessas medidas. Então, eu só quero pontuar uma coisa que vocês têm que ter em mente, principalmente para provas discursivas e orais. Não basta dizer que a natureza delas ela é inibitória e satisfativa. Nós precisamos entender para poder explicar o que cada uma delas significa. Então, aqui eu sublinhei para a gente entender o que é cada uma. Então, a função inibitória visa impedir a reincidência de atos de violência por meio da imposição de restrições específicas ao agressor. Já a dimensão satisfativa dessas medidas se manifesta na capacidade de proporcionar à vítima uma resposta jurídica eficaz tempestiva, garantindo a sua segurança e integridade, independente da instauração de processos judiciais. Então, quanto a este ponto, é o que eu puxo para a Lei Maria da Penha no artigo 5º e 6º. Então, essas disposições que foram inseridas dizem o seguinte: no parágrafo 5º, as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou civil, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Então, o que esse parágrafo 5º quer dizer? A medida protetiva e sua concessão, elas não estão mais vinculadas ao próprio registro da ocorrência ou ao inquérito instaurado ou a um processo judicial. Ela, por si só, ela já subsiste. Então, não é necessário que a vítima dê prosseguimento, por exemplo, a um boletim de ocorrência, ela não precisa representar para que a medida protetiva seja concedida. Então, agora, por si só, a própria medida ela vai viger, né? Ela vai ser possível ser pleiteada independente de uma parte penal anterior. E as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Esse próprio parágrafo 6º aqui, ele já há uma interpretação de que não há prazo fixado. Elas irão viger enquanto esse risco ele ainda estiver
ele ainda existir, né? Então, enquanto o autor ainda demonstrar que ele pode causar risco tanto à família quanto à própria vítima. E quanto a essa natureza de tutela inibitória e satisfativa, a sexta turma do STJ, ela já havia mencionado, né, esse termo, e essa decisão também muito importante da gente saber, porque foi aí, digamos, o start para essa mudança de entendimento. Então, a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha é de tutela inibitória e não cautelar, inexistindo prazo geral para que ocorra a reavaliação de tais medidas. E aí, para eventual prorrogação, revogação ou modificação, o juiz precisa, mediante contraditório, então precisa ouvir a vítima que houve alteração no contexto fático e jurídico, e também, no caso de o autor estar pleiteando essa revogação, é também necessário escutar as partes para que seja modificada ou revogada, tá? Essa jurisprudência da sexta turma é de conhecimento obrigatório, principalmente para as próximas provas de delegado de polícia. Então, tá aqui para vocês. Passando, então, continuando a análise da decisão ali que nós estamos estudando. No entendimento ali do tribunal, ele adotou que a medida protetiva de urgência, né, ela teria uma natureza cautelar e que ela deveria ter prazo e ser revista. Assemelhou-se ao que ocorre com as medidas cautelares do artigo 282 do Código de Processo Penal. Elas não são iguais às medidas protetivas de urgência, né? Então, o próprio tribunal ele não analisou ali as peculiaridades das medidas protetivas de urgência e bem como a decisão ali do STJ da sexta turma que tirou esse entendimento ali que seria de uma natureza cautelar. Então, a decisão do STJ que nós estamos estudando agora, ele fala dessa diferença, né? Então, diferentemente das medidas cautelares do espectro penal, as medidas protetivas, elas não se sujeitam a uma determinação temporal para sua validade. Imperativo é que perdurem enquanto houver o temor de que o direito almejado esteja sob ameaça ou que a conduta de risco visada seja efetivada. Então, ponto que aí vai ser a resposta da nossa primeira indagação. Não há prazo definido para as medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas, elas são regidas pela cláusula rebus sic stantibus, que quer dizer que elas vão vigorar, vão viger enquanto a situação se mantiver da maneira como foi decidida ali pela necessidade da medida. Havendo alteração nesse contexto fático, a medida ela poderá ser modificada ou revogada, mas enquanto ela mantiver os mesmos riscos, os mesmos requisitos que autorizaram essa medida protetiva, ela se manterá vigente. Então, aqui a decisão remete àquela decisão da sexta turma, né? Então, adota a interpretação de que a natureza jurídica dessas medidas, elas se afasta da temporalidade fixa, então elas não podem ter o prazo fixado e sim, elas vão correr de acordo com essa existência de risco. E aqui é muito importante esse ponto da decisão. Então, adicionalmente, diferente das medidas cautelares elencadas no artigo 282 do CPP, que foram utilizadas mais ou menos como base para decidir daquela forma, né, de necessidade de prazo, a Lei 11.340 não estipulou um lapso temporal para a vigência dessas medidas. Então, lembrem-se disso. Tampouco impôs a obrigação de revisão periódica para sua continuidade. Então, vamos rememorar um pouquinho lá do 282 e das questões da prisão preventiva, a necessidade de revisão periódica de 90 dias da decisão. Na Lei Maria da Penha, isso não foi fixado. Então, as medidas protetivas, elas não se submetem a essa norma. A sua vigência se estende enquanto subsistir a situação de perigo. E foi o que eu falei daquela cláusula rebus sic stantibus. Enquanto houver a situação de perigo, enquanto houver o risco para a vítima, a medida ela vai se prorrogar no tempo. E aqui, o silêncio da vítima e do agressor presume-se a continuidade da situação de risco. Então, se faz uma análise, né, da interpretação que melhor proteja a mulher, que é a própria finalidade da Lei Maria da Penha. Por fim, aqui, o STJ entendeu que é facultado ao juízo, caso julgue apropriado, fixar um prazo específico
e revisar periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas estabelecidas. Muito cuidado aqui. O prazo não é fixado para a medida, não é um prazo que eu vou fixar 90 dias, no dia 91, essa medida ela não vai vigir mais. Não, é um prazo para revisão da medida. Ou seja, a partir do momento que deu uns 90 dias, ela vai continuar vigendo, mas se fará uma revisão dessa medida, se ela é necessária ou não. E atentando que a revogação das medidas precisa da prévia oitiva da ofendida, para saber, né, justamente se aqueles requisitos que autorizaram a concessão da medida, eles ainda estão presentes, se ainda há risco para ela. Entenderam? Então, esse prazo pelo qual o STJ fala no final da decisão é para que ocorra a revisão e não o término, né, a revogação automática da medida protetiva de urgência. Bom, pessoal, esse tema aqui tem tudo para cair em prova de delegado, então peço muita atenção, leiam o inteiro teor daquele julgado do STJ da sexta turma, porque ele traz detalhadamente essa questão da tutela inibitória e satisfativa. Qualquer dúvida, escrevam aqui nos comentários, contem com a gente, bons estudos e até a próxima aula.